Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Neuro e Escolha 6T. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre funções executivas e como nós podemos avaliar as funções executivas, seja na área da neuropsicologia, na área da neuropsicopedagogia ou na área da psicopedagogia. Ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou Valéria Soares, sou psicóloga, sou neurocientista, neuropsicopedagoga, psicopedagoga e também neuropsicóloga. E tenho mestrado em psicopatologia clínica. E aqui no meu perfil você aprende a analisar, corrigir e aplicar seus testes de forma maestrica e assertiva e também construir os seus laudos de forma correta, com bases científicas e uma visão neuropsicológica, seja ele dentro da psicopedagogia e dentro da neuropsicopedagogia, ok? Mesmo que você não tenha a formação aí em psicologia, que seja um pedagogo com especialização nessas duas áreas que eu falei. Bom, pessoal, para falar de funções executivas, nós também precisamos falar, para falar como medir, né? Como chegar a essa métrica, né? Dentro dos nossos laudos, da nossa própria avaliação, nós precisamos primeiro entender o que é uma função executiva. Bom, a função executiva, ela é uma função cerebral que vai trazer para você o contexto de decisão, de tomadas de decisão, de inibir situações, né, aonde você não deve se meter ou entrar. Ela é uma função que vai coordenar várias áreas da sua mente, ok? A função executiva, ela vai te auxiliar a executar todas as coisas que você deve executar na sua vida. Portanto, pessoal, as funções executivas têm vários contextos importantes que precisam estar aqui. Essa famosa função executiva, ela vai coordenar habilidades suas cognitivas que vão desde planejamento, a controle inibitório, a funcionalidade e também na nossa resolução de problemas, ok? A sua memória de trabalho, ela também entra em ação quando você está utilizando as funções executivas, certo? Ela é nada mais, nada menos que o seu combustível cognitivo para realizar situações, para ordenar situações e para fazer ou realizar qualquer condição na sua vida. Sem as funções executivas, você automaticamente teria ali grandes prejuízos cognitivos, como transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, ou também o autismo, ou às vezes uma deficiência intelectual, ok? Então, não quer dizer que a minha função executiva estando prejudicada, eu automaticamente já tenho o meu TDAH aí em laudo. Não é isso que eu estou dizendo, pessoal, ok? Mas já está dando essa sinalização quando eu consigo fazer essa medida da função executiva de que ela não está no parâmetro, não está na métrica correta de que pode sim estar falando de um transtorno de neurodesenvolvimento. Bom, para medir as funções executivas, nós temos instrumentos muito poderosos e que eu, particularmente, faço uso deles, certo? O primeiro instrumento que eu vou mostrar para vocês é a Torre de Londres, pessoal. Muitas pessoas utilizam, é muito utilizada, muito mesmo, tá? A Torre de Londres, ela vai medir aí desde planejamento, memória de trabalho, a própria função executiva no contexto geral e global dela, ok? Então, a Torre de Londres, ela é excelente para nós utilizarmos aí nas faixas etárias entre eu, particularmente, advindo do meu comando, eu utilizo antes dos 6 anos de idade.
mesmo dizendo que ela é para ser utilizada após os 6 anos de idade. Eu dou um comando, às vezes, para uma criança com menos de 6 anos de idade e eu consigo extrair dela aquilo que eu preciso a título de função executiva para trazer para o meu laudo, ok? Então, um dos instrumentos mais utilizados é a Torre de Londres. Vou colocá-la aqui na lateral para estar mostrando os outros instrumentos para vocês. Bom, nós temos também o FDT. O FDT é um teste de 5 dígitos. Esse teste de 5 dígitos, ele também é um teste, um instrumento que permite avaliar de forma bem rápida, né, e simples a velocidade de processamento cognitivo do indivíduo, certo? E a capacidade da gente focar e raciocinar, ter raciocínio, lógico, certo? Então, ele é um instrumento bastante usado, além de ser um instrumento que crianças gostam de realizar. Então, crianças aí na faixa etária de 6 a 12, 13 anos, elas realizam com tranquilidade, ok? E vocês podem estar utilizando o FDT quanto instrumento para estar medindo as funções executivas, tá? Ele vai vir para você assim com o manual de aplicação, né? Os manuais de aplicação, as folhas de aplicação e o manual para você seguir aqui o teste dos 5 dígitos, ok? E também um manual para estar corrigindo na sua aplicação. Então, é um teste muito bom e eu recomendo a utilização do FDT, ok, pessoal? Outro instrumento, para mim, preciosíssimo, porém está correndo o risco de cair na SATESP, de ser não listado mais a partir de 19 de março de 2025, desculpem, é a figura complexa de Ray, né? Este famosinho aqui, que tem 2 figuras e que vai trazer para nós ali uma avaliação neuropsicológica da percepção visual, da memória imediata e ele tem várias fases, né? Ele vai ter uma fase de cópia e uma fase de reprodução. Então, aquelas são 2 figuras, onde em uma faixa etária você vai utilizar a figura A e em outra faixa etária você vai utilizar a figura B. Então, é super fácil de aplicar, mas vai trazer para você aí uma excelente métrica com relação à sua habilidade de olhar e a sua habilidade de aplicabilidade dela. Mas vamos torcer aí para que os nossos autores consigam não deixar que ela seja refutada ou que ela caia da SATESP e a gente não possa mais fazer utilização dela a partir de março do ano que vem, né? É um instrumento que eu amo utilizar, que tem bastante saída no sentido de me orientar com relação à memória, com relação a contextos visuais, a memória principalmente visual dos meus pacientes, ok? Outro instrumento que eu não estou tendo aqui no momento para mostrar para vocês seria o Wisconsin, certo? Vou deixar aqui para vocês o Wisconsin para que vocês observem. Ele também vai auxiliar muito na métrica das funções executivas, seja ela adulto ou infantil, ok, pessoal? É um instrumento também muito bom de utilização, é um padrão ouro também de utilização, assim como a própria figura complexa de Ray, eu considero padrão ouro para utilização, porém, eu não tenho ele aqui agora para estar mostrando para vocês, mas vou deixar um encartezinho, a fotinho dele aí, para que vocês façam, quem quiser ter acesso, né? Ou ver a aula dele no Neuroescolha 6T, onde eu ensino como aplicar, corrigir e analisar esses testes. Você também terá ali acesso em como fazer o uso do Wisconsin, tá? Outro contexto que é muito utilizado, principalmente pelos psicopedagogos e neuropsicopedagogos, são as escalas MEMONs, pessoal. E nelas está a nossa torre que eu mostrei para vocês, que é a Torre de Londres, tá? As escalas MEMONs, elas têm 4 livrinhos.
por elas não fazerem mais parte de instrumentos que estão na lista da SATEPSE, nós podemos utilizar também para psicopedagogia que não tem formação em psicologia e a neuropsicopedagogia que não tem formação em psicologia. Então, os nossos pedagogos aí que trabalham na área da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia poderá com certeza fazer as métricas aí para os seus pacientes em relação às funções executivas, utilizando simplesmente os livrinhos Memons de avaliação neuropsicológica cognitiva. Vocês vão ter 4 volumes e nesses 4 volumes vocês terão aí um instrumento perfeito para trabalhar as funções executivas do seu paciente. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado vocês a escolher um instrumento que possa ser aí de fácil acesso. Todos eles são perfeitos para que você trabalhe. E lembrando que a Torre de Londres, você também pode fazer a correção informatizada hoje dela. Na época que eu fiz a aquisição da minha, não tinha correção informatizada. E ela pode, inclusive, ter uma interação muito maior com relação a você e o seu paciente. Então, a Torre de Londres não é um instrumento bobo, como muitas pessoas pensam. Ele é um excelente instrumento para que você tenha aí uma métrica muito poderosa no seu laudo, ok? Então, ficou a dica aqui para vocês e sigam-me para mais dica. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like e se tiver perguntas a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto advindo de avaliações neuropsicológicas, neuropsicopedagógicas ou psicopedagógicas, perguntem que com toda certeza eu estarei respondendo. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.